Fala pessoal, tudo bem? Professor César, professor de História. Estamos aqui para mais uma aula do nosso Prepara Enseja. Quero saber se vocês estão estudando, se estão baixando as provas lá no site do Enseja para poder treinar um pouco mais. Vamos lá, vamos começar com a nossa aula que tem um tema muito bacana hoje, tá bom? Vamos começar então? Vamos para os slides? Pronto, pessoal. Vamos começar então com nossa aula aqui do nosso Prepara Enseja. Então, aula de História, aula de número 2. E o tema da nossa aula de hoje é Cidadania e Democracia. Então, a gente vai trabalhar a cidadania e vamos trabalhar um pouco sobre a democracia também. E aí, a grande questão e a grande pergunta que se faz é: o que é ser cidadão? Né? O que é ser cidadão? A gente vai tentar responder essa questão e outras questões, como, por exemplo, se todo mundo é cidadão ou se qual é a relação entre cidadania e democracia. Então, é isso que a gente vai tentar responder na nossa aula de hoje. Quero que vocês fiquem atentos, porque essa questão é uma questão recorrente no nosso teste do Enseja, beleza? Vamos lá. Então, quando a gente pensa em cidadania, a gente vai pensar num conceito básico, que é o conceito que cidadania é o conjunto de direitos e deveres exercidos por um indivíduo que vive em sociedade, no que se refere ao seu poder e à quantidade de uso dos seus espaços e da sua posição em poder nele intervir e transformá-lo. Então, perceba que o próprio conceito ele já traz para a gente uma ideia de participação. Então, esse talvez seja o nome apropriado para definir a cidadania. Cidadania, ela é participação. Ela é uma participação de quem? Do povo, das pessoas que fazem parte de um Estado, das pessoas que pertencem a um Estado, tá certo? Então, o conceito de cidadania vai por aí. Vamos ver um pouquinho mais? A cidadania ela tem uma relação dupla entre o Estado, né, e o cidadão. Ela é uma relação quase que particular, né, onde o Estado tem deveres para com esse cidadão e esse cidadão tem deveres para com o Estado. É o Estado que cuida do cidadão e, ao mesmo tempo, é esse cidadão que cuida do Estado. Ok? E aí o Estado ele tem que oferecer algumas garantias a esse cidadão. Que garantias são essas, César? Bom, a primeira garantia é a garantia de moradia, né? Então, para você ter uma cidadania, você precisa morar, você precisa se estabelecer, você precisa ter saúde, né? O Estado ele tem que te garantir saúde, né? A participação política, então o direito de votar, o direito de escolher, o direito de se manifestar livremente, de exigir, de cobrar seus direitos, o direito à educação, o direito ao emprego e o direito a ser tratado de forma igualitária e de forma digna. Então, perceba, nada disso é, na verdade, uma benevolência do Estado. Tudo isso é obrigação do Estado. Então, quando o Estado constrói casas populares, não é porque o governante que está ali é bonzinho, é porque aquilo faz parte da obrigação dele. Quando o Estado lhe oferece um hospital público de qualidade, não é por uma benevolência do Estado, é porque é obrigação dele, e assim sucessivamente. Então, todas essas garantias, elas são garantias que o Estado tem obrigação de oferecer para os seus cidadãos. Tranquilo? Beleza? Está entendendo? Então, vocês estão vendo aí que essas garantias são as garantias básicas, são as garantias mínimas que o Estado deveria oferecer a todo mundo. Por que eu estou falando deveria?
porque a gente sabe que, na real, né, na prática, essas garantias elas não chegam a todos os lugares. Deveriam chegar, mas ainda não chegam. Mas é bom ter isso no papel, César? Sim, é bom ter isso no papel, porque a partir desse compromisso que o Estado assume com o cidadão, que o cidadão pode, na verdade, reivindicar a moradia, a saúde, a educação, a participação política, o emprego, a igualdade, a dignidade. Então, é a partir desse registro que está lá na Constituição Federal que a gente pode cobrar isso. Beleza? Vamos seguir. Bom, mas não é só o Estado que tem obrigação com o cidadão. O cidadão também tem obrigação com o Estado. Então, são os nossos deveres, né? Nós temos o dever de respeitar as leis, as normas, né, instituídas, concebidas pelo Estado, né? É nossa obrigação seguir as regras. Ah, professor, mas eu não gosto dessa lei. Você não gosta da lei, mas enquanto que isso for lei, você vai ter que seguir, você vai ter que respeitar. O fato de você não gostar da lei não lhe dar o direito, ou mesmo se a lei for injusta, porque existem leis injustas, né? Isso não lhe dá o direito de você reivindicar não cumprir aquela lei. O que você pode fazer é usar o seu direito de participação política e, através das formas legais, reivindicar para mudar a lei. Ok? Beleza. Aí tem um outro ponto que eu acho que é importante também a gente falar. O respeito à coletividade. Então, quando a gente pensa nessa participação do cidadão, a gente pensa logo nos nossos direitos, né? Eu tenho direito à liberdade, eu tenho direito à liberdade de expressão, eu tenho direito a ir e vir, né? Então, tudo isso são direitos garantidos pela Constituição para você. Mas esses direitos, eles, na verdade, eles não podem sobrepor ao direito, né, da coletividade. Então, exemplo, agora, nessa época de pandemia, você pode dizer, eu tenho o direito de não usar a máscara, né, porque não está instituído como lei usar a máscara. Né, exemplo. Aí você pode dizer isso. Só que, na verdade, você tem a obrigação porque você tem que cuidar da coletividade. Então, você tem que cuidar do todo. Né? Então, seu direito particular, seu direito pessoal, ele é diminuído nesse momento onde ele se sobrepõe ao direito à coletividade. Tranquilo? Você tem direito também à participação. Na verdade, aqui você tem a obrigação da participação política. Né? Você tem direito à participação política, mas você também tem a obrigação de participar politicamente. Com voto, participar politicamente com as reuniões, com as assembleias. Né? Então, isso também é obrigação do cidadão. Uma outra obrigação do cidadão é zelar pelo patrimônio público. O patrimônio é público, ele não é do governo, ele não é seu, ele é de todos. Então, mais uma vez, o respeito à coletividade, ele prepondera sobre o seu direito, né? Ele prepondera sobre a sua individualidade. Um outro dever também do cidadão é zelar pelo meio ambiente saudável. Né? Então, a gente precisa zelar por esse meio ambiente saudável. Então, para isso, é necessário que você esteja atento às regras, às normas. Então, uma coisa muito simples, a colocação de lixo nos horários corretos, nos dias corretos. Né? Tudo isso faz parte desse zelo ao meio ambiente saudável. Então, beleza? Então, a gente entendeu que essa relação de cidadania é uma relação de direitos e deveres, é uma relação mútua, é uma relação que precisa estar expressa nessa
representação de poderes. Tranquilo? Vamos seguir. E aí a gente entra na questão do que é democracia. A democracia, ela é uma forma de governo onde todos os cidadãos participam, né? Então, a ideia de democracia, né, é demo é povo, cracia é poder. Essa expressão ela veio da Grécia Antiga e chega até os nossos dias. Então, democracia significa o poder do povo, né? Então, o poder do povo, para o povo e pelo povo, certo? Então, é isso que é democracia. Então, a democracia é essa participação política que cada um precisa ter. E aí a gente entra em uma questão do Enseja, que é uma questão exatamente que fala sobre essa democracia. Democracia vem das palavras gregas demos e kratia, que significam povo e poder. É o governo da maioria. A democracia é um sistema político baseado em dois grandes princípios: a soberania do povo, exercida por meio de poderes executivos e legislativos, eleitos periodicamente por sufrágio universal, ou seja, por voto universal, e o debate político garantido pela liberdade de expressão e organização da sociedade civil. Esse texto é um texto para basear a sua resposta, para te nortear. Então, leiam sempre esses textos das provas com atenção, porque é a partir desse texto que você vai entender do que a questão está tratando. Ela está falando da origem, né, da palavra democracia, ela está falando um conceito geral, dizendo que é um governo de maioria, né, e aí cabe à minoria também se submeter a essa maioria. Ela está falando que é um sistema político, é o princípio da soberania do povo, você vai lá e vota, né? E aí entra uma questão que é a questão, quando a gente fala em democracia, entra uma questão que é a questão particular do Brasil, onde você tem o poder executivo, legislativo e judiciário, que, na verdade, o executivo e o legislativo são eleitos pelo sufrágio universal, ou seja, pelo voto universal, pelo voto de todos. O judiciário não é eleito, mas ele faz parte também desse sistema de poder. E aí a gente entende que democracia é essa participação de todos. E aí ele vai apresentar algumas imagens e ele pergunta o seguinte: qual imagem resume de modo adequado a ideia de democracia expressa pelo texto? Então ele vai apresentar algumas imagens e a gente vai ver qual dessas imagens representa a democracia expressa no texto. Eu tenho uma primeira imagem aqui, aí vocês podem ver aqui uns cactos, um canhão, armas. Será que isso representa a democracia? Isso representa o poder do povo? É para a gente perguntar. Depois eu tenho aqui uma pessoa falando em um púlpito, né, para uma multidão. Uma pessoa fazendo um discurso, bem provavelmente, para um público que está sentado ouvindo essa pessoa. Será que isso representa a democracia? Eu tenho aqui também um líder religioso, vocês estão vendo que ele carrega um crucifixo e as pessoas seguem esse líder religioso. Será que isso é democracia? Será que seguir líderes religiosos é democracia? Né? E aí eu tenho uma outra imagem onde tem várias mulheres amamentando aqui os seus bebês. Será que esse desenho aqui ele representa uma democracia? Então, vamos voltar aqui e a gente vai perceber. Essa daqui, de fato, não representa a democracia, porque você tem armas, você tem o poder militar ali. E a democracia ela não segue esse princípio. Ela segue o princípio do poder espontâneo, do poder do povo, não um povo coagido. Né?
Essa daqui talvez seja a resposta correta por conta de que você tem um discurso político e você tem pessoas participando desse discurso, não necessariamente político, mas o fato de ter uma pessoa discursando e outras pessoas ouvindo, isso torna, na verdade, um ato democrático, né? A religião, ela no Brasil principalmente, ela não deve ser confundida com a política, porque nós vivemos em um país que é laico, ou seja, um país onde a religião ela é separada do Estado, onde todos têm a garantia de poder praticar a sua própria religião, sem que essa religião interfira na vida dos demais, na vida da coletividade. Então, essa daqui não é. E essa imagem, onde temos mulheres amamentando, ela não representa também a democracia. Ela não representa a democracia nem a não democracia. Ela só não representa aqui o que está expresso no texto. Tá bom, pessoal? Então, beleza. Um grande beijo para vocês. Vamos estudar, vamos nos preparar para nosso teste do Enseja. Tá bom? Um grande beijo.